Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Bom, hoje nós vamos estar trabalhando, hoje dia 26, né, do 6 de 2020, nós vamos estar trabalhando, dando continuidade ao estudo no nosso caderninho aí, situação de aprendizagem 2. Nós vamos estudar a atividade 1, produtos notáveis, e a atividade 2, fatoração. Nós vamos começar na página 66 para vocês aí, vocês podem fazer no caderno, ou no caderninho. No caderninho você já tem essa tabela, dá para fazer aí essa tabela, ó. Então vamos lá, ó. Primeira atividade aí, produtos notáveis. Vocês estudaram isso ano passado, no 8º ano. Nós vamos relembrar. Então, a área total da figura 1, figura 1 é essa, é dada pela expressão algébrica A ao quadrado, ó, A vezes A ao quadrado, mais 2 vezes AB. Se eu fizer a área desse vermelhinho, aqui é A, aqui é B. Então, qual é a área? A vezes B. Desse daqui também, A vezes B. Então, 2 vezes, nós temos 2 vezes vermelho, mas vermelho não é A vezes B, então 2 vezes AB, mais B vezes B, B ao quadrado, mais B ao quadrado. Que é a área do quadrado todo, que é A mais B vezes A mais B. Então, nós temos aqui o produto da soma de dois termos, que é A mais B ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Beleza? Depois, na figura 2, nós vamos ver a parte pintada. É dada pela expressão algébrica A ao quadrado, que é A vezes A, menos 2 vezes o A vezes o B, tiramos essa parte, mais o B ao quadrado. Já que eu tiro o B aqui, eu tenho que somar ele aqui. Que vai ficar A menos B ao quadrado. A menos B ao quadrado, então, é igual primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, esse daqui é o produto da diferença de dois termos. E a figura 3, a parte pintada aqui, é dada pela expressão A mais B vezes A menos B, certo? Que vai ficar o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, A ao quadrado menos B ao quadrado vai ser A mais B vezes A menos B. Isso aqui a gente viu ano passado, né? Então, agora, nós estamos relembrando aqui, né, os produtos notáveis, tá bom? A gente usa muito isso daqui, gente, no nono ano, no ensino médio. Então, vocês não podem esquecer, tá? Guarda aí essa ideia, tá? Certo? Nós sempre vamos precisar. Então, 1.2, junto com a sua professora, encontre a forma fatorada das expressões abaixo, se houver. Foi dado aqui pra gente uma equaçãozinha do segundo grau, porque ó, o maior expoente é 2, então é uma equação do segundo grau. Como a gente fatora esse número aqui, ó? Como ele tem 3 termos e é menos aqui, provavelmente, se der certo, ele vai ser aqui, ó, produto da diferença de dois termos. Como a gente fatora isso daqui? Eu acho a raiz quadrada do primeiro, porque o primeiro é ao quadrado. Acho a raiz quadrada do último, que o último também está ao quadrado, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado vai ser como? Tiro da raiz, cancela o expoente com índice, né? Tiro o x da raiz. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Acho a raiz quadrada de 16. Que número vezes ele mesmo dá 16? 4. Então, raiz quadrada de 4, de 16 é 4. Verifico se dá o termo do meio. Mas o termo do meio não é 2 vezes o primeiro vezes o segundo? Então, eu vou fazer 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 4. 2 vezes 4, 8x. Deu o que está aqui. Então, ó, vai ficar x menos 4 ao quadrado. Então, aqui, ó, vai ficar x menos 4 ao quadrado, certo? E aí, nós vamos colocar aqui, então, ó, x menos 4 ao quadrado. O item B, 9k ao quadrado menos 25. Só tenho dois termos, então provavelmente vai ser o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, nós vamos achar a raiz quadrada de 9k ao quadrado. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de k é k. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, nós vamos fazer que só tem dois termos, 3k mais 5 menos 3k vezes, né? 3k menos 5, que é o produto da soma pela diferença. O produto é vezes a soma pela diferença dos dois termos, certo? No item C, uma equação do segundo grau. Como tem 3 termos, vamos achar a raiz do primeiro, a raiz do segundo. No último, raiz quadrada de m ao quadrado é m. Cancelei o expoente com índice, o m saiu.
Raiz quadrada de 1, que número vezes ele mesmo dá 1? 1, certo? Então, nós vamos fazer o termo do meio, que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro, que é m, vezes o segundo, que é 1. 2 vezes 1, 2m. Então, deu igual do meio. Então, realmente, isso daqui vai ser igual a m menos 1 ao quadrado. Colocamos aqui. Agora, item D. Olha só. X ao quadrado mais 8x mais 16. É a mesma que essa. O que mudou? Que aqui é mais. Então, nós vamos fazer da mesma forma. Acha a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. Encontramos a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. E aí, nós vamos verificar se dá aqui o do meio, ó. O do meio não é 2 vezes a vezes b? Então, vai ficar 2 vezes o a, que é x, vezes o b, que é 4. 2 vezes 4, 8x. Deu igual aqui do meio, ó. Então, quer dizer que esse número aqui é x. Se aqui é mais, o 4 ao quadrado. Então, nós vamos por aqui, ó, x mais 4 ao quadrado. O que mudou, pessoal? Só o sinal de mais aqui, que aqui era menos. E 36 mais 12z mais z ao quadrado. Embora a incógnita tá aqui no final, não tem problema, nós vamos achar a raiz de 36 é 6, que é ele que está elevado ao quadrado. Raiz quadrada de z ao quadrado, cancela o expoente com o índice, o z sai da raiz. Vamos ver se o do meio aqui dá certo. Como o do meio é 2 vezes a vezes b, nós vamos fazer 2 vezes o a, que é 6, vezes o b, que é z. 2 vezes o 6 vai dar 12z. Deu aqui o do meio certinho. Então, vai ficar 6 mais z elevado a 2, que é o produto da soma de dois termos. Tudo bem, pessoal? Certinho? Vocês podem fazer essas contas no caderno e colocar a resposta aqui na apostila, tá? Então, aqui é 6 mais z ao quadrado. Quem quiser colocar z mais 6 ao quadrado, dá na mesma, tá bom? Atividade 2, fatoração, na página 67, certo? Encontre a medida da área total da figura a seguir. Explique como você fez para chegar ao resultado. Verifique se existe outra forma para encontrar a área dessa figura. Para começar, nós vamos atribuir valores aqui. Vamos chamar aqui de A, aqui de X, aqui de W, aqui de Z e aqui T, certo? Tudo bem? Então, ó, aqui é A, aqui também é A. Aqui é X, aqui também é X, aqui é Z, W, aqui é W, Z, aqui é Z, T e aqui é T, certo? Tudo bem? Vamos chamar aqui, então, ó, de área 1, aqui de área 2, aqui de área 3 e aqui de área 4, certo? E vamos calcular aqui, ó. Quem é a área 1? Base vezes altura, porque se é retângulo ou se é quadrado, né, lado vezes lado é o quadrado. E o retângulo, base vezes altura. De toda forma, nós vamos fazer A vezes X. Quem é o A2? A vezes W. Que aqui é A vezes o W. Quem é o A3? O A vezes o Z. E quem é o A4? O A4 é o A vezes o T. Certo? Encontramos a área 1, A2, A3 e A4. Certo? Para fazer a área total, vamos fazer aqui desse lado. A área total vai ser quem? Somar a 1 mais a área 2 mais a área 3 mais a área 4. Mas vamos substituir então. A área 1 é a X, mais a área 2 a W, mais a área 3 a Z, mais a área 4 a T. Certo? Tudo bem? Vamos tirar o A em evidência. O que é tirar o A em evidência? Ele tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nós vamos tirar ele e vamos multiplicar pelo que sobrou, ó. Sobrou. Se era AX, eu tirei o X, o A daqui, sobrou quem? O X. Era AW, eu tirei o A, sobrou W. Era AZ, tirei o A, sobrou Z. Era AT, tirei o A, ficou T. Certo? Tudo bem? Então, essa é a área total. Certo? Então, nós colocamos... essa é a forma fatorada que nós conseguimos chegar e essa é a forma normal.
Tudo bem? Essa é a forma fatorada. Eu tirei o A em evidência. O que é o A em evidência? Eu tirei o que estava comum. Vamos pensar que isso aqui fosse uma caixa de chocolate. Então, eu tirei todos os As que... uma caixa de chocolate, duas caixas de chocolate, terceira caixa de chocolate, quarta caixa de chocolate. Então, vamos supor que em cada uma tinha um prestígio com bis, um prestígio com Lolo, um prestígio com Choquito. Eu tirei o prestígio em todo, em cada caixa ficou só o outro. Certo? Tudo bem? Então, nós colocamos de forma fatorada. Certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Ó, a expressão AY mais AX possui nos dois termos um fator comum. Ao colocarmos em evidência, obtemos a forma fatorada. Ó, a mesma ideia, ó. Ele está colocando aqui pra gente que AY mais AX, tirei o A em evidência, sobrou quem? Ó, tirei o A aqui, sobrou o Y, tirei o A aqui, sobrou o X. Então, vou colocar aqui do lado, ó. AX mais a Y, ele colocou primeiro, mas a X vai ser igual. Tira um A em evidência, fica Y mais X, certo? Que é o que ele colocou aqui. Nessa expressão aqui, ó, podemos fazer agrupamentos de termos que possuem fatoração em comum, como tiramos o A, o B e o C, então ele foi fazendo os agrupamentos, ó. Note que o Y mais o X é o fator comum, então colocamos ele em evidência e obtemos assim a forma fatorada da expressão acima, certo? Então, nesse caso aqui, ele tirou aqui, ó, o A, vamos colocar, será que vai caber aqui? Vou colocar aqui em cima, ó. AY mais AX mais BY mais BX mais CY mais CX. Tirei o A aqui, sobrou quem? Y mais X. Já escrevi esse e esse. Mais, tiro o B aqui, sobra quem? Y mais X. Mais, tiro o C aqui, sobra quem? Y mais X. Perceba que o Y mais X está em todas, então eu tiro o Y mais X em evidência. Tirei o X mais Y aqui, sobrou quem? O A. Tirei o X mais Y mais X aqui, sobrou quem? O B. Tirei o Y mais X aqui, sobrou o C. Então, a forma fatorada final ficou isso daqui. Isso ele fez aqui em cima, tá? Agora, 2.2. Junte-se à sua professora e fatore a expressão. O que tem em comum aqui, gente? Não tem nenhuma incógnita em comum, mas, ó, tem o fato do 3 e do 6 serem múltiplos. Então, o 3 eu tirei em evidência. Tirei o 3 aqui, sobrou quem? O X mais. Era 6y, eu tiro 3. Fica quanto, então? Quando eu multiplicar, tem que voltar a ser 6. Então, 6 dividido por 3 fica 2y. Essa é a forma fatorada, tá? Aqui, o que tem em comum? Só o A, ó. Tiro o A, o que sobra? O B. E aqui tirei o A, o que sobrou? O 2 e o C. Essa é a forma fatorada, então, certo? C, olha só, o que nós temos aqui? Deixa eu colocar aqui separando, gente. Olha só, o que nós temos aqui em comum, ó. O 4 e o 6 são divisíveis por 2, então eu vou tirar o 2. Tem também o A e o A. Então eu vou ver que sobrou agora, ó. 4 dividido por 2 dá 2. O A eu já tirei e sobrou o B. A hora que eu multiplicar tem que voltar a ser o que era, ó. 2 vezes 2, 4, A vezes B, ok? Menos. Tirei o 6 dividido por 2 dá 3. 2 vezes 3 volta a ser o 6. E tirei o A, então ficou dessa forma, a forma fatorada, certo? 2A vezes B, 2B menos o 3, tá bom? Depois, o último aqui, ó. O que tem em comum? Ó, aqui tem o B e tem o B. O que vai sobrar? Sobra o 5x aqui e sobra... Nossa, mas eu tirei o B, o que vai sobrar? Ah, sobra 1, porque a hora que eu multiplicar, tem que voltar a ser o que era, ó. B vezes 5x, 5xb. B vezes 1 volta a ser o B. Mais. O que tem em comum aqui? O y. Tirei o y, sobra 5x aqui. Né? Deixa eu separar aqui, gente, para vocês não confundirem. Esse daqui era o de cima.
Eu tirei o y aqui. Nossa, não sobrou ninguém? Então, sobra 1. Então, ó, porque y vezes 5x, 5xy. 5 vezes y vezes 1, y. Agora, ó, 5x mais 1 tá comum, ó. Tá nesse e tá nesse. Tiro ele em evidência. Daqui, tirei esse, o que sobrou? O b, mais. Tirei o 5x mais 1 aqui, sobrou quem? O y, certo? Então, eu tenho... Chegamos aqui na forma fatorada. Certinho? Tudo bem? 2.3. Escreva na forma fatorada a expressão algébrica que representa a área total da figura. Certo? Ó, pessoal, então, ó, eu chamei aqui de A1, ele quer a área total, certo? O que ele quer nesse problema? A área total da figura. Bom, são todos retângulos. Qual é a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, nós vamos aqui, ó, eu chamei, para ficar mais fácil, eu chamei aqui de A1, A2, A3 e A4. Tudo bem? Então, vamos calcular aí. Área 1, base vezes altura, x vezes z. Área 2, base vezes altura, x vezes y. Área 3, base vezes altura, k vezes y e k vezes z. Ele quer a área total. A área total, então, vai ser a gente somar A1 mais A2 mais A3 mais A4. A área total, então, vai ser igual a 1, xz, mais A2, xy, mais A3, ky, mais A4, kz. Bom, agora nós vamos fatorar da melhor forma. Ó, o x tá aqui e tá aqui. Tiro ele em evidência. O que sobra? Era xz, tirei o x, sobrou z. Mais, era xy, tirei o z, sobrou y. Mais... Tem o K e o K aqui, tiro o K em evidência. Era aqui KY, então sobrou Y, mais era KZ, tirei o K, sobrou Z. Z mais Y ou Y mais Z é a mesma, então eu vou tirar quem em evidência? O Y mais Z. Tirei o Y mais Z daqui, sobrou quem? O X. Mas tirei o y mais z daqui, sobrou k. Então, essa é a forma fatorada da área total dessa figura aqui, certo? 2.4. Represente geometricamente a área indicada pelas expressões a seguir. Ó, 2 mais x mais 2 vezes x mais 3. Então, vamos fazer o desenho aqui, ó. Vou colocar o x aqui do mesmo tamanho, ó. Que eu não sei qual é. Ele vai ficar aqui, ó, x, e aqui é a mesma tamanho x. Então, aqui eu vou pôr que é 2, e aqui eu vou pôr que é 3, um pouquinho maior. Então, aqui é 3. Então, ó, quem é isso daqui? X mais 2, deu esse tamanho aqui, ó. Aqui é o tamanho de x e aqui é o tamanho de 2. Aqui é x e aqui é o tamanho de 3. Se for fazer a área aqui, ó, vai ficar x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Aqui, 3 vezes x, 3x. X vezes 3 vezes 3, 2, 6. Se fosse para fazer esse total aqui, ele não pediu, mas vamos colocar aqui, ó. Como ficaria? X mais 2 vezes x mais 3, olha só. Daria x ao quadrado, mais esse vai dar 2 mais 3, 5x, mais 6. Chegaria nesse resultado aqui. Ele não pediu, mas a gente faz também, tá bom? Aqui, agora se for menos, como vai ficar? Aqui nesse primeiro, pessoal, ó, eu somei, né? Eu quero a área do total. Agora, aqui é x menos 3, então eu vou chamar esse tamanho aqui inteiro de x, esse inteiro aqui de x. Menos 3, então, menos 3, esse tamanho aqui é 3, ó. X menos 3, ficou esse pedacinho aqui. Vezes x menos 2, então, x menos o 2, que é esse pedacinho, certo? Então, como que vai dar isso daqui? Então, vai dar x, se eu fizer aqui, né, vai dar x menos 3 vezes x menos 2. Então, o desenho vai ficar dessa forma aqui. Tá? Então, eu vou pintar agora essa parte, tá? Agora aqui, ó, k mais 3 vezes k menos 3.
Ó, pessoal, o terceiro, K mais 3 e K, que é o inteiro, menos esse 3. Então, vai ficar como? Que parte que nós vamos pintar? Essa parte aqui, né? Certo? Tudo bem? Que vai dar essa área, tá bom? Que é a representação, pessoal, desse daqui, ó. Produto da soma de dois termos é o primeiro. Produto da diferença de dois termos é o segundo. E o produto da soma pela diferença, que é esse daqui, certo? Tudo bem, pessoal? Só que esse daqui, ó, é com números diferentes, né? Não é bem o produto, não é referente àquele, né? Por quê? É da ideia, porque aqui, ó, ele não tem o mesmo número, né, no caso, tá? Aqui, ó, seria x mais 2 vezes x mais 3. Então, deu essa soma. Aqui, ó, é x menos 3, deu esse pedacinho aqui, e x menos 2, deu esse pedacinho aqui. Então, lembrando, né, não é a mesma coisa, não. É só esse daqui que é, tá? K mais 3 vezes K menos 3, certo? Que aí é K menos 3 vezes K mais 3 aqui, que deu essa parte pintada. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então, hoje paramos por aqui. Beijo no coração. Bye, bye. Bom final de semana, tá? Façam no caderno, tá? E me enviem foto no particular. Beijo. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.